mas queria também que ele complementasse a questão da segurança. Por favor, Cine, fique à vontade. Depois eu faço a minha pergunta. Claro. Hoje você sabe que a droga, o escoamento de drogas não se faz só por via terrestre, pelo porto. As pequenas embarcações do crime organizado vão até o navio, já fora do Porto de Santos, ainda não em alto mar, e de lá é içada essa pequena quantidade de droga. Então é uma coisa muito complicada. E também muita droga que ela vem em compartimentos em que os aparelhos de rastreamento, raio-x, não conseguem chegar pela tecnologia. Queria que você também comentasse um pouco isso, mas a minha pergunta é outra, mas só para completar, que o sistema de segurança é muito importante. Minha pergunta é a seguinte: o Cine fez uma provocação e você está de parabéns, porque no período de maior polarização político-ideológica partidária do país, desde a Constituição de 88, desde a redemocratização do país, presidente, você conseguiu sentar com direita e esquerda para fazer as pessoas pensarem que o importante é essa questão da administração. E por isso que eu costumo dizer que o Brasil leva 10 anos para fazer o óbvio. E aí começa a polemizar no 11º ano. Então você está de parabéns com relação a isso. Agora, minha pergunta é a seguinte: você bem colocou aqui que o Porto de Santos responde por apenas 30%. Não é apenas porque é só o Porto de Santos, mas é só 30% de todo o tráfego marítimo. Você tem mais 10% no Rio de Janeiro, deve ser 5% em Paranaguá. Existe algum projeto, plano, para que você, aproveitando essa sua capacidade, não só administrativa, mas a paciência de conversar com todos os lados, existe algum plano para que um novo porto, também do mesmo porte do Porto de Santos, no estado de São Paulo, possa vir a ser, mediante concessão, construído e aumentado esse tráfego do Brasil com o mundo? Começar pela última, presidente. Bom, o Porto tem hoje 7,2 milhões de metros quadrados. Cada metro quadrado do cais é muito concorrido, é muito disputado. Vide Tecon 10. Então, é natural que as cargas lutem entre si. Quando o Porto projeta o aumento de capacidade para containers, o pessoal do celulose reclama. Quando a gente projeta o aumento de capacidade para celulose, o pessoal do grãos não concorda. E assim por diante. O pessoal do suco de laranja. Não sei se você sabia, a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 9 são produzidos no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Café, a cada 10... Até porque o estado de São Paulo é o maior player de suco de laranja. Perfeito, né? Araraquara, aquela região, né? Café, a cada 10 xícaras de café consumidas no mundo, 5 são produzidas no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Por isso que retiraram o suco de laranja do tarifaço rapidamente, que é o que vai acontecer com a carne e outros produtos logo mais, né? Mas veja, o projeto de ampliação do Porto de Santos, ele passa exatamente por esse raciocínio. Que porto nós precisamos, olhando 20 anos à frente, levando em consideração que o gráfico crescente para todas as cargas indica que o porto cresce em média 10% ao ano para todas as cargas. 6,6 para containers, 12 a 15 para grãos, a força do nosso agro em geral. Você está dizendo ele é ampliado? Ele é ampliado 10% a cada ano ele é ampliado. Perfeito. Ele, na verdade, em cargas, em movimentação de cargas, tonelagem. Mas eu preciso... Não de tamanho, de aumento de volume. E o que exige maior tamanho. Porque eu preciso de, principalmente, mais retroárea. O porto atende em seu cais, em seus Digamos 26... assim, que a produtividade do porto aumenta, mas a área não na mesma proporção. Perfeito. Eu tenho 26 quilômetros de cais, considerando as duas margens. Eu vou aprofundar o canal para que o porto receba os 366 a qualquer tempo, independentemente da maré e com carga total. Ou seja, um transatlântico pode carregar até 16, 20 mil contêineres, o que equivale a 8 mil caminhões enfileirados. Isso quer dizer que eu preciso de mais retroárea. Eu preciso projetar o porto 20 anos à frente. Mas não é só para carga. O porto precisa estar conectado com as cidades. Os portos europeus, por exemplo, os principais centros turísticos são setores portuários, que antigamente era muito degradado. Área de tráfico de drogas, de prostituição. Essas áreas foram integradas com a cidade. Então o porto precisa crescer de forma sustentável, integrado com as cidades e principalmente projetada para que os munícipes também não sofram essa interferência que vem com a infraestrutura. Então, onde tem tráfego pesado de caminhão, tem fumaça, tem emissão de CO2, tem poluição, tem transtorno, tem trânsito.
Então, sempre que a gente projeta o crescimento de 7,2 para 20 milhões, eu preciso também projetar com os 5 municípios a menor invasão sobre as áreas municipais, né, possível. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Que porto nós precisamos 20 anos à frente? Um porto com eficiência, com maior capacidade de movimentação de cargas, que atenda o gráfico crescente para todas as cargas, com boa tecnologia, com transição energética e efetivamente integrado com os municípios. Vejam a quantidade de desafios. O prefeito de Santos sempre brinca com a gente. Ele diz assim: Pomini, você faz a gestão de um município. E eu brinco. A diferença é que os meus munícipes, as 70 empresas que eu tenho, todas elas têm o telefone do presidente da República. Qualquer ação que eu adote aqui, eu tomo puxão de orelha dos gabinetes da República em geral, né? É o modelo da democracia, mas esse é o formato que nós temos. Ou seja, e a gestão pública atual, Capês, ela exige principalmente o diálogo. Não se faz mais gestão pública como no passado. Tomava a decisão e deixa o povo gritar. Hoje não, você tem que dialogar com muita gente. E essa projeção não é minha. Você disse que nós participamos de uma articulação histórica e o Porto de Santos é protagonista. Mas eu insisto no nós. Não fosse o bom senso do presidente Lula, do governador Tarcísio, mesmo em polos distintos, sentarem à mesma mesa, nós não teríamos avançado sobre a construção desse túnel Santos-Guarujá, cujo canteiro de obra está previsto para novembro, dezembro desse ano. O que de certa forma também não dá para se aplaudir muito, porque é o que se espera de uma autoridade pública, né? Que para além da representação política, o mínimo que ela faça é assumir a institucionalidade, se sentar à mesa para definir coisas que são importantes para aquela região. Né? Presidente, o Cine, em se tratando de Brasil, realmente que aqui é complicado. Eu acho que esse exemplo é inspirador para a gente realmente multiplicar pelo país e esquecer as picuinhas. Lado A, lado B, né? Trabalhar. Porque o que o presidente está trazendo aqui é a necessidade de planejamento. Você precisa olhar, estou falando 20 anos à frente, 30 anos à frente. Quer dizer, é realmente um complexo extremamente importante, precisa ter as esferas governamentais bem coordenadas. Agora, olhando, e é interessante também que o presidente ele olha muito o benchmark internacional, os grandes portos do mundo, né? Singapura, Roterdã, etc. Em nenhum lugar do planeta sério você entrega uma infraestrutura essencial para poucos. Quer dizer, eu acho que eu acho que o Brasil precisa aprender a defender os seus interesses e a ter claro o que é uma infraestrutura essencial. O porto é uma infraestrutura essencial. O Porto de Santos é extremamente importante para o país. Então, realmente, de novo, a concorrência é fundamental. Presidente, conclua então essa e aí eu vou passar aqui para a Carolina, que já tem uma pergunta também engatilhada. Vai lá. Essa afirmação é extremamente importante porque atrai o tema privatização. Exato. E foi objeto de discussão nos últimos anos. Nenhum porto do mundo, por ser estratégico para o Estado e para o país, é privatizado. Porque é o canal de acesso conectado com 200 países, 600 locais de destino. Não é por acaso que numa guerra é o primeiro ponto a ser atacado. Então, concordo em gênero, número e grau. O porto tem que ser público. Quais são as críticas e dificuldades? Eficiência, transparência, boa governança, né? Nós precisamos desenvolvermos e aprimorarmos os nossos sistemas de gestão pública, que é a gestão pública 4.0, que tanto nós falamos. Nós criamos as empresas justamente para que elas pudessem concorrer, as empresas públicas, para que elas pudessem concorrer com as empresas privadas. Então, sempre que a gente impõe muita burocracia ou traz essa discussão toda que só o privado é bom, funciona, ou seja, a gente aplica um retrocesso que, principalmente nas democracias, a gente não ganha nada com isso. Alguns setores deverão ser privatizados, mas estratégicos que guardem relação com a segurança e a segurança alimentar nacional, como é o Porto de Santos, jamais poderá ficar na mão de uma ou duas empresas.